Neni Talk. E estamos aí com ela, Jennifer Panizon, pela segunda vez aqui no Neni Talk. Muito obrigado, Jennifer, por aceitar este novo convite. Oi, imagina, eu que agradeço. Certo, você que esteve com a gente lá no episódio 65, a tua primeira participação no nosso feed aqui no Neni Talk. A gente conversou sobre biologia, qualidade ambiental, projetos sociais, voluntariados, microplástico, conscientização e afins, né? Lembrando que a tua área de formação é a área de biologia, me corrige. É isso, verdade, sou bióloga. Show de bola, recomendo o ouvinte a visitar lá o Neni Talk, episódio 65 com a Jennifer Panizon. Porém, neste episódio, diferente do primeiro com ela, não falaremos sobre biologia. Pelo menos não é o que está programado. Vamos falar de The Office. É uma série que nos marcou, inclusive foi você, Jennifer, a pessoa que me recomendou, que me fez ter mais um interesse a fins de fato, assistir e conseguir absorver a qualidade dessa que é uma das melhores séries que eu já assisti até então. E eu quero te agradecer, Jennifer. Muito obrigado e já te aproveitar e perguntar como é que tu conheceu The Office. Imagina, é uma série muito bacana. Fico muito feliz que tu tenha gostado e que tu tenha assistido também tão rápido, né? Porque são 9 temporadas e muitos episódios. Na verdade, eu conheço por um amigo meu, Adriel. Um beijo pro Adriel, que sempre me falou muito da série e eu não tinha assistido até então. E aí assisti recentemente também, faz um ano que eu comecei a assistir, mas eu terminei ela nos últimos 6 meses. Então estamos aí para conversar um pouquinho sobre essa série. Show de bola, quero mandar aqui um abraço pro Adriel. Muito obrigado, Adriel, porque consequentemente através da Jennifer você também chegou em mim, a sua indicação. E eu já conhecia pelo menos memes, né, na internet, e eu lembro também aqui, Jennifer, que eu vi alguns posts e bancos adesivos com a cara do Michael Scott. Para contextualizar o ouvinte aqui, a gente vai falar algumas referências da série em si, mas eu acordei com a Jennifer que a gente vai procurar não soar babaca, não soar naquele espectro onde parece que é um clubinho fechado que a gente está falando de um assunto que só nos interessa. O nosso principal foco aqui, o nosso objetivo inicial é despertar a curiosidade no ouvinte que ainda não conhece a série, para que possa vir a iniciar a assistir, ou pelo menos vir até o YouTube e assistir alguns highlights, ou procurar memes na internet, para que você também, assim como a gente, possa receber o benefício, eu vou usar essa expressão, que essa série nos causou, que me causou, ciente de que a série são 9 temporadas, ela é uma série que ficou no ar acho que por uns 11 anos, se não me engano, e enfim, tem bastante conteúdo, tem muita coisa, e realmente, nossa intenção aqui pro ouvinte, fica com a gente aqui, o ouvinte, não é de maneira alguma criar uma distância de assunto, onde é como se estivesse no Recreio da 7ª série, o pessoal falando de um assunto específico, e você meio que tipo, o que os caras estão falando e tal. Não, muito pelo contrário, a ideia aqui é falar de maneira aberta, de maneira plural, como a série impactou a nós dois, e o humor da série, curiosidades e afins, episódios. Eu tenho certeza que você vai curtir, ouvinte, e de certa forma também, aqueles que já acompanharam a série, aqueles que já fizeram a maratona, assim como eu fiz recentemente, ou que estão ainda na maratona dos episódios, para estar compartilhando com a gente dessas memórias aí, dessa que é, mais uma vez, eu gostaria de falar, uma das maiores e melhores séries que eu já assisti até o momento. Mas antes, Jennifer, antes da gente mergulhar no The Office aí, eu gostaria de lembrar os ouvintes que estamos aí, o Neni Talk, agora indo para o episódio de número 72, se não me engano, esse será o episódio número 72, a gente já está aí há mais de um ano com esse trabalho independente na podosfera, Neni Talk, disponível nos principais serviços de streaming, também estamos no YouTube, no nosso canal. Peço ao ouvinte que tiver interesse, vai lá no nosso canal, clica no curtir, dá o like nos nossos episódios, enfim, todo aquele serviço, né, que nos ajuda aqui como um podcast, uma mídia independente. Se inscreve no nosso canal, os nossos episódios estão também disponíveis lá no blog, todos os nossos episódios no nenizeira.com, o nosso conteúdo aqui ele é feito com muito carinho, com muito respeito, com muito cuidado, de maneira a não polarizar, a fins de manter a minha sanidade mental, que esse é a origem inicial de todo o projeto, e também compartilhar coisas boas, energia e afins, através de filosofia, através de teologia, através de biologia, música, arte, tecnologia, mundo, e aqui, hoje, através de The Office. Neni Talk,
podcast também lá no Instagram, no @nenitalk, e no Facebook, @nenitalk. Fique à vontade para nos dar o seu feedback, para compartilhar, para indicar para um amigo lá no seu serviço de streaming, assinar o nosso podcast e fazer parte da família Nenitalk. Muito obrigado a todos os ouvintes, aqueles que participam, assim como a Jennifer aqui, que aceita o convite para estar comigo, fomentando e somando na conversa. Eu gostaria de agradecer aqui mais pontualmente em relação ao episódio de número 71, que foi o episódio onde eu falei sobre o Joey Jordison e o Paul Gray, em especial para a Jennifer, que está aqui comigo. Jennifer, muito obrigado pelo seu feedback. De nada. E também para o Júlio César, e também para o Gabriel, para a Michele Caroline, para a Ananda, para o Jean Simi, o Ão, misturei Jean com Ão, ficou João, é o Ão, também para o Bruno, e também para o Thiago Hofmeister. Muito, muito, muito obrigado pelo feedback de vocês. É muito importante ter o feedback do ouvinte. Eu sempre levo em consideração e a gente está sempre trabalhando para otimizar e melhorar as nossas conversas e o nosso trabalho aqui no Nenitalk. Feito o carreto, Jennifer, respirei e vamos lá, me fala um pouco, Jennifer, assim, em questão de personagens, assim. Quais os personagens ou qual o personagem que mais te cativou durante a série? Bom, só antes de começarmos a falar sobre a série, eu só gostaria de reforçar, né, esse convite para as pessoas acompanharem o teu trabalho, né, já te disse isso diversas vezes, mas é muito gratificante para mim estar aqui conversando contigo de novo e te parabenizo também por esse teu trabalho que tu tá ao longo desse ano. Então, fica o convite aí para todos assistindo para acompanhar e curtirem também os episódios. Muito obrigado, não foi combinado isso, pessoal. Muito obrigado, Jennifer. Foi espontâneo dela, obrigadão. Bom, existem vários episódios, né, na série. É uma série que tem diversos personagens, e eu acho que é por causa dessas diferenças, né, e peculiaridades dos personagens que ela se torna uma série bastante cativante, né, por causa nessa quantidade de elementos que ela traz, né, nos personagens, na ambientação também. Mas, com certeza, o principal deles é o Michael Scott, que é personagem feito pelo Steve Carell, né, que eu acredito que todo mundo, ou pelo menos já deve ter visto algum meme, né, como você mesmo citou, mas é o que faz o Virgem de 40 Anos também, que é um filme muito bacana, né, que fez bastante sucesso. Então ele traz, né, toda essa espontaneidade, essa graça, essa maneira, né, de conduzir os episódios de uma forma muito, muito engraçada, muito particular e muito também sem noção, né? Então, com certeza ele é o pivô de toda a série, assim, mas eu gosto muito de outros episódios, de outros personagens também, como a Angela. Eu gosto muito da Angela. Tu gosta da Angela? Como assim ninguém gosta da Angela? Ai, sim. Por que tu gosta da Angela? Muito engraçado. Porque ela é muito impaciente, ela é muito... parece muito comigo. Ela é puritana também, né? Ela é puritana, né? Isso. Assim, eu nunca trabalhei, né, num ambiente de escritório. Eu nunca tive essa experiência, assim, de escritório mesmo, né? Já trabalhei em sala fechada com outras pessoas, óbvio, né? E tive essa conexão com algumas situações que acontecem na série. Mas como eu não tive essa experiência muito prolongada de escritório, né? Algumas coisas, assim, não me chamaram tanto, né? A atenção, mas a questão da impaciência da Angela, assim, foi algo que mexe muito comigo, porque eu sou uma pessoa muito impaciente, assim, e para coisas muito pequenas, assim, né, e ela é um personagem que não tem saco pra nada. Pra né? nada. Exatamente. Não tem saco pra nada, principalmente em relação a ter que lidar com as outras pessoas, né, no dia a dia, assim, eu acho que se ela pudesse ficar num quadrado fechado, com os gatos ela dela. Trabalhando com os gatos, ela faria super isso, assim, porque é notável, assim, o esforço que ela faz, né, pra estar ali naquele ambiente e tendo que conversar, tendo que lidar, tendo que, enfim, fazer todas as coisas. Mas, no fundo, né, ela é um pouco louca, assim, né, tem
Tem umas ideias e umas atitudes, assim, meio estranhas, né? E eu acho que é muito isso, assim, né? De todos, eu acho. Ela traz um pouco de todos os personagens, né? Que tem... quando você conhece realmente a pessoa, né? E eu acho que isso que é o legal, assim, dos personagens, né? Eles dentro do escritório, eles são de uma maneira, mas aí ao longo da série, ao longo desse amadurecimento, né? Que a série traz também, Perfeito. isso é muito bacana. A gente consegue entender um pouquinho, né, do porquê que eles agem, da forma que eles agem, né, porquê que eles são da maneira, da forma como eles são. Por que ela era aquela impaciente, arrogante e puritana, né? A Angela aqui de novo, né? É muito bacana, concordo contigo. E sabe, então, praticamente o Michael Scott, ok? Inclusive, quando eu falo Michael Scott, eu já dou risada, sabe? Porque esse nome gravou através da série pra mim, assim, acredito que o ouvinte também, que já conhece, Michael Scott é inevitável. Tu vai dar risada porque é tanto meme, é tanta imagem, é tanta referência boa, né? Então, o Michael Scott e a Angela, é isso? São os dois, assim, digamos, que guardou em especial. Sim, claro, todos ali tem. Sim. Sim, mas, enfim, eu gosto muito da Pam também, a Pamela. Eu acho ela muito, muito engraçada, porque ela é muito ingênua, assim, né? E enfim, ela super não ela curte, é o oposto da Angela, né? Ela é o oposto da Angela. Exatamente, ela super não curte o trabalho de ser recepcionista, assim, mas ela é muito boa, né, no que ela faz, e tem até um episódio, assim, que tá faltando, nas últimas temporadas, ali, tá faltando alguém pra atender o telefone, assim, e ela fica tipo, não, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. Se coçando, né? Se coçando, e aí ela vai e atende o telefone, porque ela sabe que ela, enfim, que ela é boa, né? Não só em atender o telefone, óbvio. Na função de atender, isso. Ela ficou muitos anos, né? Então, tem essa coisa também, né? De estar acostumada com a função, fazer a mesma coisa por muitos anos, tu acaba... ou tu fica muito bom aquilo, ou tu acaba detestando, né? E não querendo nunca mais fazer aquilo. Sim. Então, enfim, a Pan gosto também. muito dela também. Poxa, então tá. Em princípio, vamos focar nesses três. É o Michael... E a Angela e a Pan, né? No caso, a Angela e a Pan opostas, né? Pelo menos, quando tu inicia a série, tá bem claro isso, né? Que nem tu falou muito bem ali. No decorrer da série, eu te ouvindo falar, eu já lembrei que quando eu assistia os primeiros episódios, acredito que o ouvinte que for começar a assistir também, lembrando que o The Office que a gente tá comentando aqui é o The Office americano, né? Uma adaptação americana, porque a origem da série The Office... ela é uma origem britânica, né? O primeiro episódio ele saiu em julho de 2001. Ela é escrita pelo Rick Gervais. Esse foi o primeiro piloto da The Office aqui no Reino Unido, né? E aí depois, na sequência, foi feita a adaptação britânica, que aí tem o Michael, que tu citou. E ela foi inicialmente o primeiro episódio em março de 2005. E não sei se tu teve essa impressão também, acho que sim, Jennifer. Os primeiros episódios era meio tosco, né? As gravações, a qualidade... Sim. A qualidade da câmera era meio low budget, assim, não era uma coisa... Porque, pelo que eu entendi, a expectativa deles não era ser uma série tão, 9 temporadas. Eles não tinham essa expectativa de que a série ia dar tão certo. Que seria esse, digamos, fenômeno na cultura pop. Porque... inicialmente era uma coisa mais, realmente, low budget, assim, os caras vão fazer uma adaptação, eles não tinham expectativa de que a série alcançaria a fama que alcançou, e muito também pelo Michael Scott, né, pelo o personagem ali, qual é o nome dele de novo, do ator que eu esqueci? Steve Carell. Isso. Tu percebes isso também? Eu percebi, Jennifer, claramente. Assim, claro, depois, quando chega na Season 9, na final, a qualidade tá muito... A iluminação, a maquiagem, enfim. Tu vê que é uma evolução dentro da série, tanto no texto... tanto na questão da construção dos personagens, no nível de humor e na qualidade que eles entregam o trabalho, né? Eu acho que esse formato de falso documentário, né, ele é muito bacana e ele vem, né, da questão do Rick, porque, pra quem não conhece, o Rick, ele é um comediante, né, ele faz stand-up até hoje, se eu não estou enganado, e ele é um dos caras que influenciou muitos comediantes brasileiros, né, a começarem a fazer stand-up no Brasil. Então, essa questão das cenas de improviso, né, esse formato mais leve, essa comunicação que os próprios personagens fazem com a câmera, de conversar entre eles como se nada tivesse acontecendo, como se eles não estivessem sendo gravados, né? Isso pra mim é a sacada mais genial, assim, né? Ter feito essa série dessa forma, pra mim foi o que deu notoriedade pra série, né? Então, porque há uma interação muito
bacana entre os personagens, né? A câmera, não só a câmera, mas com a pessoa que está gravando também, né? Porque eles fazem os depoimentos, enfim, e com o público que está assistindo. Então, são diversas interações acontecendo ao mesmo tempo, né? E sim, concordo contigo que houve sim uma evolução, uma melhora na qualidade, mas eu acho que isso é em decorrência, com certeza. Até pelo fato da tecnologia também, né? Eu lembro que no final eles já estavam usando Apple ali, no final da série. Isso. Eu lembro que começa eles usando BlackBerry. Lembra o episódio do Ryan? Ele tipo, quando ele assume o topo, ele tá de BlackBerry, escrevendo BlackBerry e tal, e BlackBerry. E eu já associei com uma época que eu trabalhava num escritório no início da minha carreira, e eu lembro também que, tipo, o pessoal que vinha de Porto Alegre, eles iam tudo de BlackBerry, assim, era tudo os Ryan, era tudo os BlackBerry. E no final da série já estão nos Apple, né, nos aplicativos, nos aparelhos da Apple. Então, nessa também questão da tecnologia que evoluiu com o tempo, porque a série ficou 11 anos, digamos, no ar, naturalmente teve ali essa qualidade, né, na entrega e afim. Sim, tem tem essa evolução também tecnológica, né, tanto que quando eles implementam um sistema já na metade da série, né, quando eles implementam um sistema para fazer deixar de usar tanto papel, né, e começar a colocar as coisas no sistema, fazer vendas online, por exemplo, isso gera uma resistência muito grande deles, né, de saírem da maneira como eles estavam fazendo e começarem a utilizar os computadores, e aí eles tentam, né, fazem de tudo para continuar as vendas de telefone, né, e não fazer as vendas online, no site. Sendo que é muito mais fácil, né, seria muito mais fácil. E tu sabe que pra mim também era meio... Sim, e pra mim era meio que uma contradição, às vezes, assim, durante a série, porque, tipo, eles estão vendendo pra papel. Pra nós, hoje, a gente já tá com uma mentalidade ciente de que o papel, ele cada vez menos é utilizado, né? Principalmente aí na questão dos audiobooks, dos books, da parte dos e-books, e aí ali eles vendem papel. Pra contextualizar o ouvinte, que talvez a gente tá falando aqui de alguns personagens e eles entenderam que se passa no escritório, o produto principal que eles vendem na série é papel. Eles vendem papel, né? Dunder Mifflin é o nome da empresa que vende papel. E aí eu, durante a série, eu ficava meio que assim, mas eles, tipo assim, eles tinham um orgulho de vender papel, sabe? E aí a tecnologia vai alcançando, vem vindo, que nem tu citou muito bem a questão da assim, automatização das vendas online, e eles rejeitando. E eu acho que eles representam também, de certa forma, muitas pessoas, e nós, em alguns momentos, em que a gente rejeita ideias que são claramente... Assim, é claramente óbvio que isso vai acontecer, que o papel cada vez mais vai se tornar irrelevante aqui, nesse contexto da série, mas eles não, eles resistiam. Isso, sim, perfeitamente. Eu acho que um dos personagens que obviamente a gente precisa citar é o Dwight, que é, com certeza, eu ia falar dos meus favoritos. Pra mim é o Dwight, o favorito. O teu é o Michael Scott, a Angela Apan, pra mim é o Dwight, cara. É o Dwight. Sim, ele é ótimo, né? Então, a interpretação também pelo Rainn Wilson, né? Que é o ator que faz, ele também é brilhante, né? Enfim, eu gosto muito de todos, assim, eu acho que todos fizeram atuações impecáveis, assim, nos seus personagens e juntos, né, todos são muito diferentes, mas juntos eles fazem isso que é o The Office, né, então, e o Dwight, com certeza, ele se destaca muito, assim, justamente por ser muito metódico, né, muito literal também, mais no início da série, e eu acho que vamos tentar não dar muitos spoilers, né. Mas mais no início da série, assim, ele tem essa questão de irmandade, né, com o Michael, de ser o braço direito mesmo dele, assim, de fazer tudo por ele, e isso é muito engraçado, mas é muito sério ao mesmo tempo, né, ele leva muito a sério essa questão, e às vezes deixando, né, o Michael bem desconfortável, assim. Sim, o Michael Scott, né, ele é o chefe, ele é o manager, ele é o boss. E o Dwight é tipo, pra nós, se a gente olhar superficialmente, né, Jennifer, analisar o personagem, ele é tipo puxa-saco, em resumo. Só que quando a gente começa a descobrir o personagem do Dwight, entender os significados dele, na verdade ele é aquele cara que ele tem uma obsessão pra atingir o topo, que ele queria ser manager, mas ao mesmo tempo ele é um cara que também, que nem tu falou muito bem, ele tem essa irmandade, assim, né, o bond, ele fecha junto e ele vai até o fim. Mesmo com aqueles que ele não tem muita simpatia. Por exemplo, o Jim, que, né, o personagem do Jim, que vem a se tornar o personagem casal junto com a Pan, que tu citaste, e o Dwight vem se tornar casal junto com a
com a Angela. Então ficam esses casais que são antagônicos, né? E aí você tem o Michael que, assim, ele chega a ter... Como o Michael, ele é ali dentro do cenário mais velho, dentro da empresa, por estar mais tempo e se tornar o boss, ele é tipo que o pai de todos, digamos assim, né? Cria esse sentimento de família em muitos momentos ali, né? Exatamente. Uhum. E esse sentimento de família, né, ele é muito presente, não apenas pelo Michael, né, por ele ser o mais velho, eu acredito, não lembro se ele é o mais velho, eu acho que dentro do escritório, sim. Quando me referi ao mais velho, é tipo assim, os que estão mais tempo na empresa, sabe? Os que estão mais tempo na empresa, porque o Michael, ele tá na empresa há muito tempo, né? Ele começou como vendedor, né? É verdade, isso, ele começa como vendedor. Tem aquela foto e depois... clássica dele, lembra aquela foto que ele tá de pochete? Cara, o quanto que eu dei risada, Jennifer, eu gritava rindo. E aí ele contando como que ele começou na empresa, o Michael, né, contando como que ele começou. E aí mostra ele jovem, com uma... Esse é clássico, esse meme do The Office, ele com uma pochete de cabeludo. E com os mullets. Com os mullets, isso. Cabelo encaixadinho, assim, com mullets, né? E cumprimentando o chefe dele, que ele foi, se não me engano, o vendedor do ano e tal. Ele era bem competente na questão de ser vendedor, diferente de como manager, que ele era total incompetente, né? Digamos. Sim, mas é muito engraçado que depois ele vai tentar fazer algumas vendas, né? Porque, enfim, acontecem algumas coisas e ele tem que assumir esse papel, né, de vendedor, e ele tem muita dificuldade, né, de vender as coisas. Então a gente fica pensando assim, imagina como é que ele era, né, sendo vendedor há um tempo atrás. E eu acho que essa sacada também da imperfeição, né, de que você não precisa, né, ser perfeito para desempenhar uma função, né, com excelência, enfim. São muitas nuances, assim, do comportamento, né, humano que tem na série, muitas referências também, enfim, tanto históricas quanto de outras produções. De questões de conflito interpessoal, né, porque dentro de um escritório tu tá com aquelas pessoas praticamente 8 horas por dia. Né, 5 horas por dia dentro daquele escritório com aquelas pessoas. Tu passa às vezes mais tempo com aquelas pessoas ali do que com a tua família. E os ouvintes aqui que trabalham em escritório, em ambientes, agora nesse momento, lembrando que estamos aí em agosto de 2021, o pessoal tá mais home office, né? Mas lembrando que estamos numa pandemia, para aquele que está nos escutando no futuro, atenção você ouvinte do futuro, aqui é o Nene. E aí o pessoal que tá nesse momento aqui com a gente no presente, em 2021, agosto, tá trabalhando mais de casa e tal. Mas geralmente a gente trabalha em ambiente de escritório e afins, tu passa muito mais tempo com os seus colegas. E inevitavelmente a relação interpessoal é um dos grandes desafios. Muitas vezes não é nem questão técnica, não é nem questão de capacidade do profissional, mas é da questão de relacionamento interpessoal. E é ali que nem tu citou, né? As antagonias, né? Nem sei se existe essa palavra. Mas enfim, a questão da Angela, que era total puritana, total, assim, paciência, e o puritanismo dela vem de uma linha religiosa também, né? Porque ela tem umas questões ali, tipo, da comemoração do Natal, tipo, ela não aceita alguns elementos da comemoração do Natal, tipo pinheirinho, a manjedoura, tipo, meio que uma questão de adoração às imagens. Pra ela não é esse o Natal, o verdadeiro Natal tem as canções ideais, então é meio que ela representa muito desse tipo de pessoa que acredito que o ouvinte, cada um de nós já conheceu alguém que é assim, sabe? Independente de denominação religiosa e afim, alguém que do tipo assim, tu tá fazendo algo tipo coletivo, ou tu tá junto ali com o pessoal, vamos acordar uma festa, vamos fazer, e aí a pessoa simplesmente ela não concorda porque ela não toma, sei lá, ela não toma cerveja com álcool, ela só toma sem álcool, e se não tiver cerveja sem álcool ela não vai. Entendeu? A Angela é assim, entendeu? Sim, e aí ela já não gosta de ficar braba e pronto. Isso me lembra da Kelly, né? Que a Kelly é indiana. Isso, então a Kelly Kapoor. Tem toda isso, exatamente, essa questão do Natal, né? E das festividades e eles fazem e aí vem toda essa questão do constrangimento, né, do politicamente incorreto que a série traz também, que naquela época, né, era um contexto bastante diferente do que a gente vive hoje, né? Sim. Muitos comentários, muitas piadas que se faziam, racistas, né, xenofóbicas ali, né, naquele seriado, né? Hoje em dia a gente já entende que não é mais aceitável, né, que existe sempre um limite, né? Homofóbico também, né? Tem homofobia também. Junto com o Oscar, né? Com o personagem do Oscar. Isso. Que é latino, né? Então... Que é latino. Então, ele é latino e gay. Né? Na série, imagina, a série é uma série americana. O pessoal que tem um pouco de conhecimento dos problemas atuais sabe dos preconceitos que existem. E no quesito americano, a questão com o México, né? Então ele é latino, se não me engano, não sei se ele é mexicano. Ele não fala na série, porque latino pro americano é todo mundo que não é dos Estados Unidos e vive na América. Isso é latino pro americano. Sim, e eu não sei se ele é hondurenho, o personagem dele, mas enfim, o Oscar ele também é homossexual.
E aí tem muita das, enfim, piadas. Quando a gente diz piada, né, Jennifer? Por isso que eu quero que o ouvinte ele vá e assista. Porque quando a Jennifer me indicou... Desculpa, eu te interrompi o teu raciocínio, já vamos voltar ali, Jennifer. Quando a Jennifer me indicou, eu comecei a assistir os primeiros episódios, eu ainda te falei, né? Te mandei mensagem, Jennifer. Eu não sei, eu sinto uma coisa muito estranha assistindo essa série. Mas por eu estar sentindo isso, porque é algo novo, eu nunca tinha me deparado com aquele tipo de humor. Porque quando a gente fala da piada aqui, não é a piada totalmente dita, é o que não foi dito. É principalmente a piada do que não foi dito. O constrangimento que fica nas entrelinhas, né? Exatamente. Aí você tava falando da Kelly Kapoor, do Natal, das piadas e afins. Eu ia falar justamente desse constrangimento, né? Que sempre quando existe uma fala, assim, de mau gosto, digamos assim, que soa, né, preconceituosa, enfim, existe alguém que nitidamente fica incomodado, né? Então... Que representa o sentimento, né? Dentro da série. E aí o cara da câmera ele vai focar naquela pessoa, né? Sim, muito bom. E essa questão dos estereótipos também, né? Isso. A questão de que... E aí vem o exemplo da Kelly, né? Porque por ela ser indiana, né? Eles fazem, assim, diversos comentários, enfim, tipo, reforçando. Tu é indiana, tu precisa fazer isso, tu precisa falar isso. E ela só... Não precisa. Sim, exatamente. Sabe? Porque é exatamente isso. Também tem a questão do Oscar. Tem um momento que o Oscar tá com o Michael... E o Michael não tá concordando com o Oscar. E o Michael, ele é bem infantil. Quem começar a assistir a série vai ver assim, mas que cara infantil. Que cara infantil, assim, umas coisas bem de birra, né, Jennifer? E o Michael, ele não tá concordando com o Oscar, né, com o Oscar ali na ocasião. E o Oscar começa a argumentar muito bem, porque o Oscar, o personagem Oscar Martini, ele é muito inteligente. E o Michael dificilmente ganha dele em argumento, até porque o Michael, diferente do Oscar, ele não é, assim, ele é bem burro, né, digamos, o Michael. Enfim, e aí o Michael ele parte pra um argumento do tipo assim, não, mas ele é latino, o inglês não é a língua principal dele. E daí eles entram numa discussão, Jennifer, de to whom ou to who, da expressão do inglês, é to whom ou to who, e o Oscar ele explica, ali no personagem explica a questão da gramática, inclusive. Aí o Michael olha pra ele, mas tu nem é americano, tu nem fala inglês. Né? O Michael vai pro mais baixo possível, assim, e representa um sentimento que eu tenho certeza que na cabeça de muita gente é assim que funciona. E em muitos momentos o Michael representou como eu penso. E aí aquele constrangimento, Jennifer, ele vem pra mim. Porque ou eu tô naquele momento ainda tendo tais pensamentos na minha cabeça, ou eu já me comportei daquele jeito. Entendeu? Exatamente. Então, em muitos momentos a gente se encontra nos sapatos do Michael. E tem momentos ali que é muito constrangedor. Tem aquele momento que nem a gente tá falando aqui do constrangimento, né? Dessa questão de ser um mockumentário, né? Uma questão de um documentário, mas é diferente. Eles falam com a câmera comunica muito com a gente, né? A câmera se comunica muito com a gente. Nós, telespectadores. E tem um momento que o Michael, ele promete, acho que é na primeira ou na segunda temporada, que ele promete, se não me engano, ele promete algo pro pessoal pra atingir uma determinada meta. Aí ele promete pro pessoal do escritório, né, lembrando que o Michael, ele é o chefe, e ele não consegue cumprir, ele compra sanduíche de sorvete, se não me engano, ele compra sanduíche de sorvete. E aí o pessoal tá vendo que ele não vai cumprir, e ele começa a enrolar. Eu acho, se não me engano, na série, ali, aquele momento que dá uns 40, quase um minuto de silêncio. Eu acho que na televisão, no universo, digamos, da cultura pop até então, eu acho que nunca teve em nenhuma série, em nada feito até o momento, que se propôs a ficar tanto tempo em silêncio constrangedor no ambiente. E todo mundo depois saindo e passando por ele, e ele tipo assim, nossa, dá um negócio na gente, cara. Dá um negócio, né, gente? Teve esses momentos também que ficava sem jeito na série. Sim, nossa, demais. E eu acho que isso é o que faz a gente continuar assistindo, né? Porque tu quer ver se... Não, isso realmente aconteceu, assim, isso realmente vai acontecer de novo, porque essa questão da pausa, assim, é fenomenal que tu trouxe, assim, porque eu acho que também nunca houve, assim, uma série com tantos momentos onde de pausa, existe essa pausa. Aquele incômodo, né? Aquele desconforto, um elefante na sala, Exato. Assim, né? Parece que eles esperam, assim, tá, agora te sente desconfortável aí, que daí daqui a pouco a gente volta, sabe? Nossa. E, nossa, é muito... Os tempos dos diálogos, bem pensado, exatamente, é muito bem pensado, mas ao mesmo tempo existe a questão do improviso, né? Exato. Então eu acho que esses dois elementos, eles casam muito bem. E, enfim, tem alguns episódios, né, que foram mais marcantes, assim, eu acho que a gente pode falar um pouquinho desses episódios, se tu quiser começar. O mais marcante pra mim, o primeiro é o nepotismo,
O nome do episódio é Nepotismo. Eu até tava conversando contigo em off antes de gravar. Pela abertura desse episódio. Eu não vou saber exatamente aqui agora. Ele é o Nepotismo. Acho que ele é a abertura da sessão, da temporada 7. Isso, ele é a abertura da temporada 7. Se não me engano, o da temporada 8. É Nepotismo. É o primeiro episódio que tem uma abertura fantástica. Episódio. Isso, ele tem uma abertura fantástica. E tem tantos elementos na abertura do episódio, tem tanta coisa. O Michael, ele é tão bom ator, as expressões que ele faz e as repetições, porque realmente o humor de The Office não está na palavra implícita ali, explícita, não tá na piada que é dita, assim, que tu, isso que não, ela tá no silêncio, ela tá nos detalhes, ele tá naquilo que a piada ela está muito mais naquilo que eles não falam, né, e também na tosquice, assim, tem umas coisas que são toscas e que tu olha e tu dá muita risada, entendeu, porque a maneira como eles trouxeram aquilo e as expressões comunica muito com o olhar, né, tanto que o Jim, ele comunica muito com o olhar, a Pam também, que ela olha pra câmera, tipo assim, tu fica, não, realmente, sabe? Sim, o Jim, ele faz muito isso, né? É uma das características mais marcantes, eu acho, do personagem dele, né? De olhar pra câmera assim e, tipo, me ajuda, que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Assim, ou então ele meio que, ele simplesmente faz de conta que ele tá concordando com tudo, né? Que ele olha pra ti, no caso, ele olha pra ti, eu me refiro a que ele olha pro telespectador, né? Lembrando que é tipo um documentário, ele olha pra câmera, tipo assim, tu tá comigo? Porque é isso aí que eles estão fazendo. Tá entendendo isso aqui, tá vendo que vai dar uma Emmy? E aí tu tá com ele junto ali e ele tá te representando, né? Te conduzindo no sentimento ali. Então, o do nepotismo pra mim, Jennifer, e esse em si, por conta da questão da abertura, e o episódio, enfim, mas daí vai ficar muito, muito claro isso, né? Que é o episódio final, assim, que eu não quero dar spoiler, mas o episódio final pra mim foi bem, bem marcante, assim. E tu? Tá. Bom, pra mim tem 3 episódios, assim, que ficaram muito, muito marcantes. Assim. Primeiro é o episódio 25, que é o da quinta temporada, 24 da quinta temporada, que é o Casual Friday, que é o episódio onde aparece aquela cena do Kevin derrubando o Chile, que eu te comentei várias vezes. Sim! Que é muito engraçada. Pra mim é desculpa, pessoas, mas pra mim é a cena mais engraçada da série. O Kevin é o gordinho, né? O Kevin é o gordinho do time, né? Kevin é o gordinho do escritório. Kevin. Isso. Nossa, pra mim aquela cena é sensacional. É um potão, né? É um potão, né? Que tem uma cambuca gigante. Sim, ele traz de almoço, né? O chili que ele faz, que é a especialidade dele, que ele passa horas no preparo no dia anterior, e aí ele chega e derruba e começa a juntar. Ai, nossa, sério. Nossa, eu chorava de rir. Dá uma agonia, tipo... Dá uma agonia, sim, aí eles criam um sentimento de agonia às vezes na gente. Exatamente, aí, não sei se você for assistir legendado, né, ou dublado, mas a fala é completamente diferente do que tá acontecendo, assim, ele fica se gabando da qualidade do chili dele, que é a maior especialidade dele, e aí, enquanto isso ele tá derrubando, juntando e tentando botar de volta pra panela, assim, e o carpete todo... A fala que tu te refere é porque tem uns momentos na série que eles estão tipo com, de novo, como é um documentário, tem uns momentos na série que eles estão numa sala que é só a pessoa compartilhando, né? Contando histórias, né? Que é tipo assim, como se fosse uma entrevista contigo, né, Jennifer? É só você na sala e a câmera te filmando e você dando depoimento e dicas, né? E aí, como tu disse ali do Kevin, nesse episódio ele, em paralelo, ele derrubou o potão que ele fez de Chile, e aí tem esse momento que ele tá dando a entrevista, o depoimento dele, que ele tá narrando do trabalho que leva pra fazer o Chile, do quanto que ele ama fazer o Chile. Aí tem esse contraste do tipo, é muito bom. Muito bom, muito bom. O segundo episódio que eu gostei muito, assim, foi o 13º da 4ª temporada, que é o Dinner Party, que é o episódio onde o Michael e a Jen, né, que nesse momento eles são um casal, né, estão morando juntos, e eles dão um jantar na casa deles. Nossa, isso é muito bom! Nossa, meu Deus. Eu acho que foi o episódio que eu mais senti confortável. É verdade. Nossa. Sabe? Porque o negócio eu gosto de lembrar. Deus, cara. Nossa, vem todas aquelas situações, assim, onde tu já
já passou na casa de outra pessoa, né? Almoçando ou jantando com outra pessoa. E aí o casal começa a brigar. Ui, ela é uma psicopata, né? Ela e o Dwight, os dois são os psicopatas do elenco, né? Tu concorda comigo que são os psicopatas? Sim, tem coisas que ela fala e que ela faz. É psicopatia, doença da mulher. E nesse episódio, claro, inclusive, eu não vou dar spoiler, mas nesse episódio ficou claro a psicopatia dela. A doença na cabeça. Ai, é muito engraçado, meu Deus. Nossa, sério. Não é esse episódio que ela toca um machado na TV? Ela quebra a TV. Não, se não me engano é assim, me corrija, gente. Se não me engano, estão chegando aí o Jim, né? Lembrando, o Jim, o rapaz dos olhares e comunica com a câmera, com as expressões faciais, o Jim, que é namorado da Pam, que é a recepcionista, uma das favoritas da Jennifer. Eles são convidados para ir à casa do Michael Scott, e daí então, ali na altura da série, é a esposa, a namorada dele, que é a Jen, né? Uma das personagens que, inclusive, a Jen era a supervisora do Michael, né? Tipo, rola um caso ali em relação aos funcionários, enfim. Aí a Jen, eles estão casados, então, ela e o Michael. E aí o Jim, tô falando Jen e Jim, né? O Jim e a Pam, eles não querem ir. Lembra que eles sempre criavam desculpas? Eles não querem ir. Só que aí o Michael, ele cria uma situação onde o Jim não consegue dar desculpa. Lembra? O Michael cria uma situação e, tipo, o Michael tá vendo que o Jim não quer ir, o Michael mesmo assim cria uma situação de, tipo, vamos lá. Aí o Jim, tá, vamos, aí vai ele e a Pam. Aí eles chegam, o Michael, ele começa a mostrar a casa. Aí ele mostra a TV dele, tu lembra? Fica bem pequenininha na parede. Tem um suporte dele, é só uma televisãozinha assim. TV de tubo. Uma televisão. Ai, cara. Pode me ter um negócio na barriga, assim, porque eu fiquei muito sem jeito. Horrível. Nossa. Se eu não me engano, ela tá começando um negócio de vela. Ela começa um negócio de vela. De aromaterapia. Ah, gente. Porque ela foi demitida, né? Ela foi. Ai, gente. É muito bom. Ai, sim. Esse episódio, ok. Tem mais algum? E o último episódio que eu vou mencionar, que pra mim foi sensacional, é um episódio de Halloween, que eu não... Tem vários, né, na verdade. Todo ano eles fazem... Todo ano, como são nove temporadas, cada uma tem uma... cada ano tem Natal e faz Halloween, verdade. São vários Halloween. É na sétima temporada, eu inclusive te mandei, que eles fazem alguns tricks, assim, algumas brincadeiras pra chamar a atenção do Stanley, que é um dos personagens também, que ele é muito mal-humorado e também bate já mais velho, né? Mais velho. A Angela ali. Não tem interesse em fazer as coisas, tá sempre fazendo. E ele representa o afro-americano, né? Isso. E eles se vestem, assim, fazem várias coisas pra chamar a atenção dele, porque ele realmente vive no mundinho dele ali, né? E na parte das vendas, né? Que é o que ele faz. E eles se vestem de coisas absurdas, assim. Sim, tô lembrando agora. E ele não dá bola, né? Ele repete a mesma coisa sempre. Repete a mesma coisa, assim. Nossa, é muito engraçado esse episódio. Não é esse episódio que daí eles estão querendo chamar a atenção dele, daí ele, tipo assim, deu 5 horas, aí tá todo mundo querendo chamar a atenção dele, não dá bola, ele baixa a cabeça, ele pega o casaco dele, vai estar com o cavalo, dando um burro dentro do escritório, e o Stanley não vê. Uma coisa muito aleatória. Aí, se não me engano, é um cavalo, tá o Dwight com um cavalo. Imagina, do nível da piada. O Stanley ali, como a Jennifer citou, o cara é muito fechado na dele, não quer saber de nada, igual a Angela, ele é bem antipático, assim, digamos, né? Ele não quer, enfim, ele só tá ali pra pagar os estudos da filha dele, ele sempre fala isso, né? E pra se aposentar, até a hora dele se aposentar. Já tá cansado da vida de escritório. E aí, ele sempre, praticamente, ele tem umas falas que é muito repetida. Ele simplesmente repete as falas, né? Inclusive, quando eles estão em reunião, ele tá sempre fazendo cruzadas, ele nunca dá bola pro Michael, fala nada. Inclusive, tem uns episódios com o Michael e o Stanley que é muito constrangedor, né? Das coisas que o Stanley fala pro Michael, tipo, dá uma vergonha. Enfim, o Stanley. Aí eles começam a querer chamar a atenção do Stanley. E eu não esperava, Jennifer, aquele cavalo, aquele burro ali. Porque eles começam... um se veste de moranga, o outro se veste de ET. Não sei, acho que até foguete. Faz um bigode. Ele não dá bola. Faz um bigode. E ele não dá bola. Tipo, não dá bola. Porque ele tá tão focado nesse mundinho dele, que deu 5 horas, ele pega, levanta a cabeça, ele faz todo dia a mesma coisa. Ele pega o terno dele e vai pra casa. E não olha pra lado nenhum. Tchau, se despede das pessoas, passa pelo burro e não vê o burro. No caso, um animal, né?
Ai, sim, muito engraçado. Do nada parece. Nossa, coisas muito aleatórias. Então, quero de novo aqui, como eu disse desde o início da nossa conversa, né, pro ouvinte, a nossa intenção é despertar o interesse no ouvinte para que o ouvinte vá e tenha suas próprias reflexões, os seus próprios, porque eu tenho certeza, a riqueza de The Office, como a Jennifer falou muito bem, é tanto elemento, a gente está citando aqui apenas alguns dos personagens, são muitos personagens, a obra ela é muito grande e provavelmente algum ouvinte que é fã de The Office vai sentir falta da gente falar de algum episódio, de algum personagem. Posso, com certeza, aqui já fazer um convite para ouvintes interessados em falar de The Office. A gente pode ter uma nova conversa com mais pessoas que tenham interesse. É só vir dar o feedback pra gente nas redes sociais. A gente pode se reunir de novo, falar sobre The Office, porque é o tipo de conversa, assim, que se nós não cuidar, vai 2, 3, 4 horas, começa a relembrar e relembrar e relembrar. E é muita coisa, é muito personagem, é muita referência. Eu queria, inclusive, aqui falando nessa questão de aberração, assim, de bizarrice. Pra mim, por exemplo, pra dar um exemplo, né? A Jennifer falou se eu não me engano, eram 3, né? Que tu queria citar. Tem mais algum, Jennifer? Não, eram esses. Em princípio são esses 3, né? Digamos. Não sei se tu lembra daquele episódio, eu quero falar do Creed, do personagem do Creed, né? Que é um personagem aleatório também, né? Ele é um cara meio aleatório. Inclusive, o Michael não sabe como ele chegou no escritório. Tem uma parte que o Michael tá falando de cada um, né? O Jim chegou aqui tal dia, a Pam chegou aqui tal dia, o Stanley tal dia, o Oscar tal dia, a Angela tal dia. E o Creed, ninguém sabe como o Creed chegou. Inclusive, o final dele é muito engraçado, né? Muito engraçado. Aí o Creed, eles estão numa sala, dentro do escritório, e a Jen, que é até então ali ainda a namorada do Michael, ela tá grávida, né? Ela faz uma inseminação artificial e ela fica grávida. E aí ela tá contando de como, perdão, ela já tem o bebê. E ela tá contando de como ela teve o bebê. Que ela foi e teve um parto natural numa banheira, né? E ela começa a contar os detalhes. Nossa, muito estranho que ela começa a contar os detalhes de como foi o parto, de tudo, todo mundo meio que, tipo, não precisa contar os detalhes. Ela contando tudo, como é que foi. Enfim, né? O ouvinte aqui pode ter imaginação fértil em relação ao nascimento de um bebê numa banheira e como é que fica a água da banheira. Ela começa a focar na água da banheira. Que é algo completamente natural, né? Enfim. E aí o Creed, ele olha assim... O Creed, ele faz uma piada, Jenny, que ele fala que aquela banheira ali, durante o parto, era semelhante às praias de Omaha Beach. Aí tu para assim... Por assim quê? As praias? Por quê? Aí tu vai pro dia D, que é o grande dia da guerra da invasão dos aliados na segunda, né? Na segunda grande guerra que eles entram, uma das praias da França chamada de Omaha, os americanos dão esse nome, que é inclusive onde acontece a grande batalha de Omaha. E muitos jovens, soldados jovens, eles quando chegaram em Omaha, eles gritavam o nome da mãe. Foi aqui um parênteses, eu não quero quebrar o clima do episódio. Eles chegavam a gritar o nome da mãe, de tão pânico, porque eles se depararam com as metralhadoras na época do exército alemão. Eu não vou falar a palavra aqui a gente sabe que não é exército alemão, é do regime que tinha na época lá, porque talvez o Spotify pode no algoritmo pegar, mas vocês entendem do regime que tinha na época na Alemanha. Aí tinha esses exércitos desse regime da época, com submetralhadoras, muita gente, era tipo assim, os caras era um massacre na praia. E aí o Creed, ele faz uma piada de que aquela água era igual às águas de Omaha, porque, se eu não me engano, a Jenna, ela fala que, enfim, muitas coisas na água ali, e o Creed, ele faz essa piada. E é do nada. Assim, do nada, ele faz um link das águas da banheira que a mulher teve o parto com as águas da batalha de Omaha no dia D. Nossa, eu pensei assim, não, ele não fez essa piada. É um detalhe. E em relação à guerra ainda, tem um momento, Jennifer, que a Pam, ela tá fazendo a manutenção na fotocopiadora. E aí, dá um pau ali na fotocopiadora e o Dwight tenta ajudar e não dá certo, e eles têm uma discussão, os dois. E o Dwight Schrute, o episódio, o personagem, ele é de raízes germânicas. O Dwight, ele é de raízes alemãs. Ele é americano, mas ele é de raiz alemã. Inclusive, Jennifer, Dwight foi um coronel americano na guerra, se não me engano. Um coronel americano que era alemão e lutou pelos aliados. Era Dwight, um dos grandes coronéis. Eu pesquisei essa questão do nome Dwight. Enfim, Dwight Schrute tem essa herança etimológica germânica. E aí, alemã, né, no caso. Nesse contexto de guerra ainda, pessoal. E aí a Pam, ela começa a discutir com o Dwight no chão ali, que eles estão juntando as folhas, que a fotocopiadora tá com problema. E o Dwight olha pra Pam e ele faz uma piada bem assim, ó. Se vocês não ficassem se metendo em guerra que vocês não deviam. Aí a Pam, ela olha assim, se eu não me engano, ela fala assim, mas a gente não... Ela fala em relação à guerra do Vietnã, porque no contexto ele era como se ele estivesse falando da guerra do Vietnã. Só que o Dwight fala assim, não é dessa guerra que eu tô falando. O Dwight estava falando da Segunda Grande Guerra, que é quando os americanos, eles entram na Segunda Grande Guerra, que os britânicos e os russos se aliam e eles têm força e conseguem revidar o grande exército na época do regime que estava na Alemanha.
E aí ele faz uma piadinha assim, dele fala assim, se vocês não se... Que no caso dela, se metendo em coisas que não é pra ela fazer, entendeu? Que a Pan, de novo, ela era recepcionista, e ela tá tentando corrigir a máquina fotocopiadora que tá com problema, ela tá lendo ali, não entende nada que tá no manual, enfim, só estraga mais. E o Dwight fala, se vocês não ficarem se metendo em guerra que vocês não deviam, aí a Pan é a guerra do Vietnã. E não, o Dwight tá falando da segunda, que ele como alemão, ele traz aquele mar, ele faz tanta piada, tem tanta referência do Dwight, com essa questão desse passado, tantas coisas que eu tenho certeza, de novo pro ouvinte, que vai ter coisas que vocês vão ouvir isso. Não, o cara não falou isso, né, cara? Eles não estão fazendo piada com isso. Né? É até difícil, né, de acompanhar, assim, difícil, exato. Todas as referências, todos os detalhes. É uma série muito rica, né, em referências, em detalhes, em falas muito específicas, assim, que, óbvio, se você não é nativo, né, do idioma, enfim, não conhece muito da história ou de outras culturas, enfim, você acaba não pegando, né, mas algumas coisas, claro, que te chamam muita atenção, como, por exemplo, essas duas que tu citou. E a do Toby também, né? O Toby é cachorro. O Toby é nome de cachorro. Se alguém tem um cachorro Toby, enfim. O Toby, ele... Quando o personagem dele... Quando eles revelam que o Toby é do RH, né? Quando eles revelam... O Michael odeia o Toby. Quando eles revelam que o Toby... Porque o Toby, se eu não me engano, ele tem um casamento frustrado. E aí eles revelam... Não sei se tu lembra desse episódio que eles revelam que ele era padre. Ele tava estudando pra ser padre, o Toby. Isso. Ele tava estudando pra ser padre. Tipo assim, aí tem... Durante a série... É isso que é importante, assim, acho que de assistir toda a série, se possível, apelo pro ouvinte. Porque durante a série, tu começa a cada vez mais fazer sentido. E eles não perdem a mão. Eles cada vez mais acrescentam detalhes para os personagens que cada vez mais enriquece. E é umas coisas assim que tu não esperava. E uns links e umas referências que tu pode criar e começa a criar a personalidade do personagem. Por exemplo, também tem a Erin, que ela vem assumir Eu ia mencionar. Tanto ela quanto o Andy, né? Eu acho que os dois são bastante importantes da metade pro final da série, né? Então, pode falar. Um silêncio aqui, não. Esse é o silêncio de The Office. Eu acho que na edição não vai aparecer o silêncio, porque eu acabo tirando os silêncios. Mas a Jennifer foi pra falar e eu fui pra falar e ninguém falou nada. Mas esse casal, o que tu acha desse casal? Deles dois ali, Jennifer? Porque eu não esperava aquele casal. Eu não esperava. Porque ele em si, o personagem dele, inicialmente, é violento. É meio estranho, porque ele dá um soco na... Tu lembra desse episódio que ele dá um soco na parede, quebra a parede, e eles mandam ele pra um serviço lá pra ele se acalmar. O Andy Bernard. O pessoal vai lembrar dele daquele filme Se Beber Não Case. Ele faz exatamente. O Andy Bernard. O Andy eu acho que é um clássico, aquela pessoa que faz o que faz pela família, né? E pelo pai, nome da família dele, né? O orgulho da família, né? Pela aprovação dos pais, né? E ele representa aquele americano playboy clássico, né? Tu não vê ele assim? O americano playboy clássico. Sim, exatamente. Que recebe, enfim, né? Que recebe ajuda da família e que faz tudo pra provar, né, ser o orgulho do pai e da mãe, e na verdade a família dele tá cagando pra ele. Ele dá bola pra ele, dá bola pro irmão mais velho, mais novo. Ele é o irmão mais velho, ninguém dá bola pra ele. Exatamente. Ele é cheio de trauma, né? Cheio de trauma, tadinho, né? E a questão ali da faculdade também, né? Ele cita o tempo todo Cornell, que ele estudou em Cornell. E a questão do coral, a questão da música, né? Tem uma forte tradição na família, né, de músicos, mas ele não canta bem, ele não toca bem, e aí ele fica tentando, né, se provar um bom músico, se encaixar alguma coisa. E ali no final da série ele acaba, também não querendo dar spoiler, mas ele acaba, né, tomando algumas escolhas, né, em relação ao futuro dele e tal. E não deu muito certo, e aí ele, enfim, né, volta pra empresa. Eu tô lembrando daquele episódio que eles estão... Olha só que coisa aleatória, sério, é aleatório. Tem uns episódios de The Office que é aleatório. Que eles vão fazer um piquenique, na verdade eles vão fazer um camping, que o Michael leva eles fazer um camping. Bota num ônibus, ele leva eles fazer um camping pra trabalhar a união do grupo. E aí no meio das atividades deles, tem uma luta de sumô, que eles usam, olha esse papo, que eles usam as ideias, que eles usam umas roupas gigantes de sumô, e eles têm que lutar um contra o outro. E daí o Andy acaba caindo dentro do rio, e ele sai boiando, e ele some dentro do rio.
Ele não consegue voltar. Ele não consegue voltar porque é tipo a tartaruga quando fica com o casco pra baixo. Ele não consegue sair. Ele cai no rio. Não sei como é que ele cai no rio e ele fica flutuando com aquela roupa de sumô. E daí, tipo assim, vai na correnteza. Aí tá, beleza, aí passa o episódio, dá uns 2 minutos de episódio, daqui a pouco tá um dos personagens ali dando depoimento pra câmera, né? E aí eles estão dando depoimento pra câmera e ele tá na beira do lago. E lá atrás, não é muito longe, tá o Andy Bernard gritando por socorro, passando na correnteza. Cara, é sensacional. É sensacional, cara. É muito bom. É muito bom. Ai, cara. Ai, meu Deus. E a gente tá falando do hipster também, né? Que daí tem um momento ali que... Aquele que tu falou ali do momento em que eles estão indo pra uma parte mais digital, uma parte mais automatizada da empresa, porque chega um ponto ali, né? Enfim, vou ter que dar um spoiler aqui, mas chega um ponto que a parte do papel já não é mais o produto principal de Dunder Mifflin. Lembrando que Dunder Mifflin é o nome da empresa que é onde se passa o The Office, né? O escritório. Todos eles trabalham para Dunder Mifflin, cujo principal produto é o papel. O papel, naturalmente, o papel começa a perder relevância, eles vão para outros mercados, outros produtos. E aí tem aquele episódio que eles estão vendendo lá, tipo uns tablets triangular. E aí o personagem da Erin, ela é a hipster. Ela se torna a hipster pra vender. Lembra? Pra vender. A estratégia dela é de ser hipster. Pra chamar, né, pra loja, assim. Cara, ela no dia da abertura da loja. Isso. Ela bota um chapéuzinho, uma calça, sei lá, uma leg quadriculada, uma pena na orelha. Nossa, o cara é muito bom. Assim, que é os estereótipos, é exatamente isso, os estereótipos. Uhum. E tem também aquela personagem que a gente não tá falando muito da Meredith, que ela é ela é uma, sei lá, como é que eu posso descrever ela? Tem uma palavra pra ela, ela é tipo uma ninfomaníaca, né? Sim. E ela, tudo pra ela é sexo, tudo pra ela. Usa drogas. Nossa, bebe. Tu lembra daquele episódio que eles estão fazendo a surpresa pra Angela, do casamento da Angela, e aí eles chamam um stripper, e é o filho da Meredith. E ela tá falando que ele é empresário agora, que ele tá nos negócios próprios. E aí o filho dela com uma tatuagem na cara, rebolando de cueca. E ela vai, meu filho, e ela super curtindo. Ai, meu Deus, cara. E ela sempre quer sair com o Michael, e o Michael nunca dá bola pra ela, né? Sim, ela me lembra aquele episódio dos piolhos. Nossa, que ela rapa a cabeça. Nem foi ela que passou piolho. Foi ela que passou piolho pra todo mundo, né? Não foi. Não foi? Peraí, quem é que foi? Foi a Pam. Porque é verdade. A Cici pegou na escolinha. E aí a Pam tava com piolho e não falou nada pra ninguém. Assim. Aí todo mundo culpou a Meredith, porque ela era a inconsequente, responsável, relaxada, digamos assim. E ela mora numa casa, né? E não tem um episódio que mostra um pouco da casa dela que ela mora. Nossa, assim, ela chegando de manhã, ela tá chegando de manhã, se eu não me engano. Exatamente, virada. Ai, meu Deus, cara, agora eu tô te ouvindo falar aqui, tô relembrando dessa série. Cara, é tanta coisa boa. A gente nem mergulhou tanto no Dwight ainda, né? Porque, eu acho que nossa. Acho que o Ryan do Michael é o Dwight, né? É muito bacana, porque é nítido aquela pessoa, né, que quer muito conseguir um status alto, uma relevância alta, e aí quando chega, enfim, né, quando alcança o objetivo, só faz merda. Só... E, enfim, tanto que ele acaba sendo preso, né? Quando ele vai pra Nova York, enfim. E aí depois Quem? Me ajuda. O Ryan. O Ryan. Eu tava com o Dwight na cabeça. O Ryan, não. Verdade. Nossa. Não, o Ryan é o estereótipo do jovenzinho, inteligentinho, né? Que acha que é do Blackberryzinho e que chegou ao topo muito cedo e não sabe como lidar, né? Exatamente. Perde, né? Se perde no rolê. E ele se perdeu na caminhada. E ele é pra ser o grande amor da Kelly Kapoor, né? Sim. Inclusive, a relação deles é muito engraçada. É muito adolescente, né? A relação deles. É muito abusiva também, abusiva, né? Hoje, se a gente for analisar. Mas não deixa de ser engraçado, assim, porque mesmo eles se odiando, é uma relação de amor e ódio, né? Porque eles se amam, mas eles se odeiam. Sim, ela inventa uma gravidez pra ficar com ele. Tipo, umas coisas assim que em algum momento da série tu vai se identificar, algum amigo teu, alguma pessoa, alguma história que tu ouviu, que tu vai lembrar, vai ter muita referência que é do dia a dia, que é do cotidiano, assim, que realmente acontece, apesar de mais absurdo e bizarro,
Não, cara, pior que é assim mesmo, pior que já aconteceu, né? De novo, a série ela é do seu tempo, tem momentos ali que tu vai ter piadas que tu for trazer pro contexto atual, não vai ser uma coisa que tu vai rir levando no literal, porque tu não vai fazer não vai rir do racismo, tu não vai rir da homofobia, mas do contexto em si do personagem e de como é construída a piada. E de novo, os tempos, como eles conduzem o diálogo e os momentos de pausa, que tu fica constrangido, ou ao mesmo tempo a aleatoriedade. Por exemplo, Jennifer, tu lembra aquele episódio que o Bernard, ele resolve realmente sair e seguir o sonho dele, e que uma das coisas que ele faz é cagar no capô do carro Eu não esperava. Que mostra ele subindo no capô, baixando as calças. Que é o sonho de muita gente, eu acho, né? Que é cagar no capô do chefe. Do carro do chefe. Cagar no capô do Bolsonaro. Ai, cara, eu não esperava isso. Ai, muito engraçado. Tu falou das questões mais éticas, né, assim, morais. Eu lembrei também da questão da gordofobia, né? Porque verdade. Tem a Phyllis também, que eu adoro ela. Uhum. Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas... É Phillips também, o nome dela é Phillips Smith. É Phyllis, né? Phyllis Smith. Phyllis. Ela é muito engraçada. Mas é constrangedor também com ela, né? Muitas coisas, tadinha. Exatamente. Essa questão da gordofobia. E pra ver como é uma questão muito séria, né, nos Estados Unidos. E que toma, né, proporções bastante sérias, assim, da gordofobia. E hoje em dia, enfim, não é mais aceitável essas piadas e o quanto ela... era ridicularizada, né? Tanto ela, quanto o Kevin, quanto o Stanley também. Mas o Stanley, além de ser gordo, ele era negro, né? Então, então eu sinto, assim, que eles acabavam não pegando tanto no pé dele, pelo fato de ser negro, né? Mas a questão da gordofobia com o Kevin e a Phyllis era muito notável, muito presente. Sim. É o estereótipo claro, né? Estereótipo ali, nítido, escrito, assim. O ouvinte, ele vai começar, quem não conhece a série, vai começar a assistir, já vai ver de cara, vai identificar esses estereótipos, assim. E de novo, vai com a mentalidade de que é uma série da sua época, né? Se levar no literal ali, tu não vai muito longe na série. Tenta levar... Você não vai curtir. Não vai conseguir digerir. Então, procura, pelo menos eu, né, dou um conselho, não levar tanto pro literal e entender dentro do campo do humor. Mas claro, cada um vai ter uma interpretação, vai ter ouvinte talvez que vai tentar e não vai gostar, isso aí não vai ser a gente que vai conseguir fazer a pessoa, né, mudar de gosto e afins. Mas em resumo, The Office é fantástico. Eu super recomendo. É uma série que tá disponível nos principais serviços aí, enfim, acredito que Netflix. Olha que eu nem ganhei nada pra falar da Netflix aqui. A gente, enfim, não tem nenhum patrocínio, né, Jennifer? Mas tá lá na Netflix, pode ir pro YouTube também, tem highlights, tem o Behind the Scenes, que é muito bom, também tem muito momento deles descontraído, do cast. E é o tipo de série que tu te apaixona pelos personagens, como tu falou, Jennifer, a gente se apaixona pelo match que deu, né? É tanta personalidade, é tanto estereótipo e eles todos se combinam. Por isso que o final, pra mim, assim, foi muito perfeito, assim, foi muito bonito, porque, deu um final que realmente se provou a série e convenceu. Pra mim, desde o início, quando eu comecei a assistir a série, foi até o fim. Em todos os momentos ela me comprou, assim, eu realmente comprei as ideias e a maneira como foi escrito os personagens, realmente tem questões ali que são geniais, assim, a maneira como eles amarraram os personagens, a maneira como eles descreveram e personagens também que vêm durante a série, depois ficam um período e não são constantes, né, que esses que a gente citou aqui, eles são constantes, praticamente desde o início até o fim. Mas tem uns que não, tem uns que eles aparecem esporadicamente, né? Tu lembra da Joe, ou Jennifer, aquela que é a manager, que tinha uns cachorros? Sim. Que era bem baixinha, com uns cachorrão, e ela vinha com os cachorros pra dentro do escritório. E, tipo, a mulher tava no meio de todo mundo. Sim, lembro, eu gosto muito dela, também, da maneira como ela não faz a gestão, né? Ela só larga pro Gabe, né? Que é o representante da Saber, né? Depois. E que, enfim, o Gabe também é um personagem muito engraçado. Muito, de Lady Gaga, ele aparece umas vezes de Lady Gaga. Aí eles vão na casa dele lá com os... gente. Não, aí tem um episódio na casa do Gabe que o Michael, ele é assim, o Michael, ele sabe tudo, né, Jennifer? O Michael, ele sabe tudo. O personagem do Michael, ele sempre sabe tudo, porque ele é o chefe, então tu não pode saber mais que ele, né? Ele é aquele tipo de pessoa que, porque ele é o chefe, ele sabe tudo, ele nunca tá errado, né? Quem não conhece alguém que é assim? E aí o Michael, ele vai pra casa do Gabe, e o Gabe tá falando, né? Da pizza, de como ele faz a pizza, a preparação da massa, os elementos. E o Michael, ele vai e se mete, já pega a pizza e começa a jogar pra cima. Começa a jogar a massa pra cima. E o Gabe fala que não precisa, que já tá pronto, que é aquele tipo de, né, não precisa fazer aquilo ali com a massa. Aí o Michael olha pra ele, tu vai querer me ensinar então? Tipo assim, sabe? Aí joga a massa pra cima, pega no ventilador.
Cara, é muito bom. Aí o Michael olha pra câmera, tipo assim, cara, é muito bom. Tu gravou isso? Cara, é muito, que ele fica descontraído, tá? Ele fica constrangido. Muitas vezes ele olha pra câmera constrangido, sabe? Tem mais um que eu não posso deixar passar, Jennifer, antes da gente encerrar aqui o episódio. Eu não posso deixar de passar, que é aquele momento em que eles vão de férias. O Michael e a Jem, eles saem de férias. As primeiras férias dos dois. Pra Jamaica, né? Pra Jamaica. E aí o Michael volta e ele faz um mullet, um dreadzinho com as cores da Jamaica, só que assim, é muito pequenininho. E ele chega na é alguma coisa diferente. Tipo assim, ele tá o episódio inteiro com aquele... Tu lembra dele? Só um achuquinho bem pequenininho. E ele mexe aquele dreadzinho dele, cara, é muito bom. Muito bom. E, enfim, The Office é uma série precursora, né? Eu acho, nesse tipo de humor, assim. Com certeza. E que trouxe diversas outras séries muito boas também que vieram depois, né? Por exemplo, Modern Family, que existe até hoje, né? É uma série que tem muita influência, assim, do The Office. Brooklyn Nine-Nine também é uma série bastante famosa, né? Olha aí. Que tem bastante influência também. Seinfeld também vem nessa pegada, assim. Então, enfim, eu adoro muito, assim. Gostei muito de assistir. Gostaria de ter assistido antes, né? Eu acho que demorei um tempo, assim, pra assistir a série. Mas, enfim, ainda bem que existe a internet, né? Que a gente pode consultar em qualquer momento, né? A série, porque ela é realmente muito boa. E essa questão do constrangimento, né, só para encerrar também, ela acabou trazendo muito, no Brasil, né, veio muito essa questão do desconforto, né, que é um pouco do que alguns comediantes aqui no Brasil têm feito, né, por exemplo, o Diogo Defante, que é um comediante que eu gosto muito. Atualmente ele se utiliza muito dessa questão do constrangimento para fazer enfim, humor, né? o seu material, seu humor, para comunicar. E que vem também, né, muito de outras referências aqui do Brasil, como o próprio Hermes e Renato, né, que vem com essa questão do desconforto, do constrangimento também. Então, é muito bacana de fazer. E de umas coisas aleatórias, né, do nada, assim, umas coisas que tu não imagina, tipo, cagando no capô do carro. Nossa, tu não imaginava jamais eles fazendo com o personagem, né? É, muito bacana. Tem muitas referências, muitos detalhes. É uma série muito rica, assim, e, enfim, demais. Fica a dica. Espero que vocês gostem e que vocês assistam também depois. E acho que a gente fica à disposição para conversar também. Sim, com certeza. O ouvinte que tiver interesse, só manda um feedback ali no @Nenital, que a gente pode, numa próxima oportunidade, escalar mais pessoas para participar da conversa e ter mais pontos de vista, e com certeza a série vai comunicar com vocês de outras maneiras também, né? Porque é muito baseado na referência de cada um e no humor de cada um. A série comunica diferente para cada um de nós, cada pessoa. E, Jennifer, para fazer um apelo pro ouvinte, principalmente atual, assim, uma referência da música pop, a Billie Eilish, como queiram, ela é fãzaça de The Office, fãzaça, tipo, ela já assistiu umas 9 vezes, 10 vezes. Tem uns vídeos na internet dela que o Dwight, né, o personagem do Dwight, o ator do Dwight Schrute, ele vai até a casa dela e faz um questionário com ela. Não sei se você já viu, tá no YouTube isso. E ela vai muito bem. E tipo assim, um questionário dificílimo, com os nomes, umas referências. Lembrando que a série são 9 temporadas. E de 20 a 20 e poucos episódios. Eu recomendo aí pro ouvinte que é fã, né? Enfim, da Billie Eilish. E ela é um apelo aí pro ouvinte, porque ela é muito fã. E tem esse episódio dela no YouTube com o personagem do Dwight ali, o ator, perdão, e eles estão tendo essa conversa sobre a série, é fantástico. Ele visitando ela, e daí, em alguns momentos da entrevista, ele começa a personificar o Dwight, sabe? É muito bom. Ela fica toda, tipo, caramba, é tu mesmo, sabe? É muito Nossa, bom. isso é muito legal, né? Billie Eilish The Office, bota ali no YouTube, Billie Eilish The Office. Acho que esse apelo aí vai cativar, né? Talvez o ouvinte, mas o Nene... Então, agora Billy Jobs, menina Billie Eilish. É isso aí, Jennifer. Muito, muito obrigado, como sempre. É sempre bom te ter aqui, já é a segunda vez, né? Sempre bom poder trocar essa ideia, já tá se tornando aí uma integrante, uma convidada assídua do Nene Talk. E é isso, lembrando os ouvintes, principais plataformas, estamos aí com o Nene Talk e os nossos episódios gratuitos, e espero que você tenha, ouvinte, gostado dessa nossa conversa. Nosso intuito é ter fomentado, é ter instigado, é ter despertado a curiosidade, a fim de que você também se torne um fã de The Office, assim como somos. Muito obrigado, Jennifer.
Imagina, eu que agradeço pelo convite, foi muito engraçado essa conversa, foi muito bacana esse tempo que a gente passou falando sobre essa série tão querida, né, por nós e tão marcante também pra nós dois. Eu que agradeço. Isso aí. That's what she said. Perfeito, Jennifer. Tamo junto. Valeu. Valeu. Obrigado por escutar este episódio.